logística. Mano, 100%. Vai contar essa Que história? adianta. Pô, posso contar, velho. Posso contar que foi assim que começou. Porque no final das contas eu tinha que aprender. Moleque, isso foi genial. Eu tinha que aprender e não gastar dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, né, velho? Aí eu falei, cara, como é que é o jeito? Vou ter que ganhar dinheiro pra poder aprender. E aí eu falei, vou trabalhar com os caras, velho. Genial, velho. E o mercado começando, precisando de gente boa e tal. É isso aí. Beleza, então, começando Let's mais go. um Ecosystem of a Startup, agora a primeira vez com esse nome, né? Então, mudamos o nome, Boa. Ecosystem of a Startup, e com o Ítalo, que foi a primeira pessoa que respondeu nas nossas mensagens. A gente fez um chamado, não foi? A gente fez um chamado lá no Instagram, pedimos pra galera que é do ecossistema de Brasília, que quer falar, que quer contribuir para o ecossistema de Brasília, comentar. E você foi o primeiro comentário, já te conhecia antes, né? A gente já se conhecia. E aí você comentou lá, queria saber por que você comentou, o que te levou a querer contribuir para o ecossistema de startup, tá aqui com a gente agora. Pô, massa, 100%. Obrigado, Edu. É nóis. Obrigado a todo mundo, velho. É Igor, né, velho? Hugo. O Igor? Não, eu sou o Rogério. Não, o Rogério Edu. Edu. Caralho, Rogério Pro Bono, desculpa, velho. Esqueci. E eu sou péssimo de nome, mano. Eu já quase fiz uma Mas, dessa. pô, eu tava navegando lá no Instagram, dando aquele à noite ali, e de repente eu vi um stories ali, acho que um post, não sei, falando sobre o ecossistema de Brasília. E aí eu entrei, já vi, pô, vi você lá, lembrei de você. Depois eu já tinha comentado, aí eu fui ver que o Edu tinha postado o rolê depois. Eu falei, caraca, galera massa envolvida. E desde alguns anos atrás eu meio que vi o ecossistema um pouco perdido aqui em Brasília. Desde a pandemia, todo mundo pulverizou, cada um foi para um lado. E aí eu acho que o pessoal foi se desmotivando. E aí eu falei, caraca, a galera boa se reunindo para poder falar de ecossistema, falar de startup. E sempre foi uma coisa que me prendeu em contribuir com a comunidade, nos anos que a gente trabalhava com startup todos os dias. E uma das coisas mais gratificantes é você ver o resultado do empreendedor lá na ponta. Então eu falei, pô, o que eu puder contribuir para o ecossistema, para os empreendedores, para quem está precisando, contem comigo, porque esse sempre foi um dos propósitos como empreendedor, principalmente aqui em Brasília. A gente sabe a quantidade de desafios que a gente passa todos os dias como empreendedor por não estar num polo no centro como no sul de Floripa, falando de tecnologia, né, ou como em São Paulo. Então, fora da rota também, a gente criando vários outliers, desde a época lá de 21212, com o pessoal da Zero Paper, que foi comprado pela Intuit, e aí foi. Então, tem muita coisa do Cerrado Brasília que precisa ser revivida, que precisa ter contexto com qualidade de conteúdo, e por que não contribuir com isso? É uma das coisas que eu absorvi, que eu aprendi muito lá atrás. A comunidade de Brasília me ajudou muito a formar como empreendedor, toda essa troca. E por que não devolver isso? Por que não fazer da melhor forma possível? Então, quando eu vi lá, eu falei, cara, tô aí para poder contribuir, ajudar, fazer o que for necessário dentro dos limites como empreendedor, para estender a mão para quem precisa. Empreendedores que estão começando, seja empresas que estão criando uma spin-off, criando algum produto novo. Falar sobre inovação é sempre revigorador, porque há 3 anos atrás a gente falava de métodos, tecnologia, passando, vaiando, e se você não se atualizar, você vai ficando para trás. Tecnologia, startup é isso. A gente está falando agora há pouco sobre inteligência artificial. Então, eu acho que também estar no ecossistema e contribuir é se manter vivo. E aprendendo E também. aprendendo, se reciclando, porque no final das contas, ensinar também é aprender, também é praticar. E eu acho que contribuir com a comunidade é uma forma de você estar contribuindo consigo mesmo. Então, se a gente aprende, todo mundo cresce juntos. Acho que é isso. Caraca. Animal. Esse resumo aí foi animal, porque falou de tudo, né? Então, pegar do primeiro ponto, eu sinto muito forte eu odeio o termo em inglês, né? Mas esse é o termo. É o give back que existe no ecossistema de startup e que em outros ecossistemas é praticamente inexistente, né? Assim, daquela... de ter a consciência de que várias pessoas ajudaram pra gente chegar onde a gente chegou e que a gente também tem que ajudar as pessoas a chegarem nesse ponto, né? Por que será que rola essa gratidão tão forte assim, mano, no nosso meio? No meu caso, me pediram, velho. Porra, eu sei não, né? Se eu tenho uma opinião, uma hipótese, não tomando como verdade, mas eu acho que a jornada do empreendedor, ela às vezes é muito solitária.
Principalmente dependendo do nicho, principalmente do que você está trabalhando. Você não tem muita gente para poder se Não apoiar. dá pra falar nem com a tua esposa direito, dependendo da parada, porque ela não vai entender, né? Minha esposa já não aguenta mais. É, eu E passo aí é sempre aquele mesmo assunto, eu não quero nem mais ouvir sobre isso. Então, o empreendedor que deu certo e que enfrentou as dificuldades, ele sabe o que aquele outro empreendedor vai passar, ele sabe quais são os desafios. Eu acho que o resumo dessa hipótese é a empatia Boto que fé o nisso aí. empreendedor tem em saber da dificuldade que aquele outro empreendedor vai passar e que pequenos conselhos, pequenas ajudas podem fazer toda a diferença. Seja economizar 2 anos de desenvolvimento, seja economizar R$1 milhão, seja, de repente, nem iniciar um projeto. Eu acho que o empreendedor que já fez, ele tem esse sentimento. Porque, porra, eu, como empreendedor, várias vezes precisei de ajuda e muitas vezes não sabia a quem recorrer, a quem pedir um help. Às vezes vai pedir um help, putz, custa caro pra caramba pra você conseguir uma ajuda de alguém. E aí você vê que uma outra pessoa está numa situação e poder contribuir para ela passar por esses desafios, acho que para muitos... E às vezes é a diferença, né, mano? Eu não sei. Tipo assim, não dá pra tu dizer que o destino do negócio muda por conta de pitacos, né? Mas eu acho que tem coisas que, mano, mudam a trajetória do negócio, tá ligado? Às vezes, tanto no sentido da motivação do empreendedor, que é igual tu falou, eu gostei da tua resposta. É tão solitário que às vezes o cara tá ali no fundo do poço e ele fala, mano, por que eu tô fazendo isso, tá ligado? Tem outros caminhos. Não é Tem outros possível, caminhos, mano. Não é possível, porque esse é o melhor caminho que eu escolhi pra minha vida, é isso aqui, tá ligado? Fudendo tanto, todos os dias. Caralho, não é possível. Então, eu acho que tem isso, cara. O desafio, ele é tão difícil que às vezes uma palavra amiga, dependendo do quão no fundo do poço tu tá pensando assim, pô, mano, é difícil, né? Tipo, acho que todos nós já passamos isso, ou um com o outro, ou tipo, com outro amigo, tipo assim, de se encontrar num bar à noite, assim, aí tá tudo uma merda. Ou então de jogar Airsoft, né? Jogar Airsoft, exato, o que quer que seja, mano, pra, tipo, Eu ia desestressar, jogar Airsoft mano. com o Edu pra poder pedir orientação sobre como que eu rodava um experimento que eu tava rodando, que eu tava assim, cara, eu tô meio perdido, como Então é que era eu vou por fazer? isso que tu ia jogar comigo, mano? Claro, Que eu nem gosto de interesseiro, Airsoft, mano. né? Aproveitar Ele, o cara. momento, né? Criar oportunidade, é sobre isso. Mas, mano, então eu acho que isso é Era animal, um cara. momento maneiro, né? A gente tava lá fazendo atividade física, mas assim, o mais... Cada tiro que ele levava, ele falava, ai, valeu o conselho. No final das contas, não valeu a pena, tô brincando. Que isso, cara. Não, valeu super a pena. Eu lembro Foi a animal gente isso. indo no carro, ele falando e eu anotando, quase vomitando É lá, mesmo? que ele andava que nem um maluco, cortando tudo. Que isso, cara. É, Blasfêmia. assume seus B.O. Blasfêmia. Não, mas isso é E verdade, E mano. anotando, né? Assim, tudo que ele tava falando para eu poder rodar um experimento, porque era uma época de Covid, sabe? Que nem se falou, cada um foi para um lado. E aí? Aí você tá sozinho. Caraca, é mesmo. A gente começou a trocar mais ideia nessa época, mano. Nessa época. Foi a época do A gente Covid falou bastante mesmo. na época do prólogo, né? Que vocês estavam lá. Que você foi mentor. Que vocês formaram um prólogo, a gente começou a falar por causa do ecossistema, mas depois, quando acabou esse ecossistema, praticamente acabou, né? Pulverizou. Cada um foi para um lado, não tinha mais com quem falar. Né? E aí foi quando, pelo menos, eu procurei o Edu ali para me ajudar no experimento que eu estava fazendo ali dentro. E aí, outra pergunta, então. Pulverizou mesmo? o mercado? Então, eu queria perguntar isso principalmente pro Ítalo, mano. Porque tava na cena lá no... Quando a gente tava começando, pelo menos eu, o Ítalo já tava na cena há um tempo, tá ligado? Então, acho que a visão dele é legal sobre isso. Como um empreendedor que viu vários eventos nascerem e participou de vários eventos, eu fui aprendendo também com o tempo sobre o que funciona e o que não funciona, né? Principalmente para o empreendedor. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá na Ace, e aí a gente, acelerava startup demais. E a gente sempre acreditava, né, que dar a mão para o empreendedor, ajudar o empreendedor e colocar ele na rota era o que iria ajudar ele a performar. E às vezes, vendo a galera que performava, a galera que estava tendo muito resultado, não eram essas pessoas que estavam nesses eventos de startup, não eram essas pessoas que estavam vivendo esse glamour de palco e etc. Eu confesso que na época, isso me desencantou também, de qual de fato é o impacto do ecossistema e o que essas pessoas estão fazendo Eu passei ali. muito por isso também, mano. Porque, você olha ali e você fala, caraca, cadê a galera que deu certo mesmo e tá dando certo e participando ativamente? Essa galera tá preocupada com o negócio, Nem fazendo as coisas consegue estar em acontecerem. evento muitas vezes. Não consegue estar em evento. Consegue. E aí, essa foi uma primeira percepção. Logo depois, a gente chegou a criar um baita programa de acompanhamento das startups,
com método, touch points semanais e etc. E Que foi o que eu participei? que foi um dos que você participou. Uhum. E aí a gente começou a perceber que, por que alguns empreendedores performavam e outros não? Essa sempre foi uma pergunta que a gente se fez, né? Por que o empreendedor performava e outros não? Daí a gente começou a olhar as características do empreendedor. Qual que é a idade desse cara? Há quanto tempo ele empreende? Quantas horas de voo naquele determinado mercado? Quantos anos esse cara já está vivendo alguma coisa nesse mercado? Não necessariamente Isso precisa era ter importante? empreendido. Muito importante. Isso era fator de corte. Aham. Tô com uma ideia, às vezes no mercado você não tem horas de voo, você dificilmente vai conseguir Você tá olhando de performar. fora, né? De fora. E aí o que foi ciências, foi dados. Pegou assim, quais são os empreendedores que mais performam, qual é a idade média, qual o tipo... Cara, e aí tinha um perfil, assim, olha, esse tipo de empreendedor é o que mais performa. E qual que é o perfil? Vou chegar lá. Tá. E aí, quando a gente faz esse desenho de perfil de empreendedor, que realmente performa, e a gente percebe o nível de engajamento dele ou de necessidade de auxílio de pegar a mão, o que a gente descobre? Os empreendedores que mais performam, que são os outliers, são aqueles que menos você tem que dar a mão. É aquele cara que... Já tava mais pronto, né, mano? Não é sei se tá pronto, mas é aquele cara que... Você não precisa ficar falando, ô, fulano, Bota tem que fé. fazer isso. Que o gás vem de dentro do cara, né? Vem de dentro do cara. E você fala uma vez, daqui a alguns dias ou algumas horas o negócio tá pronto. Você não tem que falar, pô, você não Bota fez fé. e ficar lembrando e etc. Uhum. Foi quando a Ace, inclusive, definiu que ia escalar o programa, ia ter muito menos touch points, conteúdo, a galera assiste e aqueles que vão performar, eles vão performar. É o darwinismo, no final das contas. E aí eu fiquei muito com essa parada na cabeça, né? Empreendedor bom tá trabalhando, empreendedor bom tá preocupado com o resultado e é comprometido com o rolê. E aí eu comecei a pensar assim, se realmente esse é um perfil de empreendedor, esses empreendedores fodas não vão estar nesse ecossistema. Aí me acende uma luz, né? Que é, ao mesmo tempo que, perde o tesão de estar ali, e a galera que tá ali então, né? Como é que você quer que essa galera vai sair do outro lado? Porque no final das contas... Você começa a entender o jogo e às vezes você vê que a galera tá no lugar errado, procurando as coisas no lugar errado e beleza, tudo bem. Aí respondendo a pergunta do empreendedor, né? Cara, normalmente um cara que tem horas de voo lá são 3 anos trabalhando naquele determinado mercado. Então, o cara que tá inovando no mercado de legal tech, o cara tem que ter tantas horas de voo. O cara tá inovando no mercado de health tech, o cara tem que ter tantas horas de voo naquele mercado. Não necessariamente empreendendo. Empreendedores que já quebraram 2 ou 3 vezes, que já tiveram mais de 3 negócios, são empreendedores que são muito mais... Não necessariamente, não pode generalizar, mas pode considerar que esse cara vai ser muito mais resiliente. Tá falando de estatística, né? Você não tá... Exato. Estatística. A galera que mais performava, mais de 33 anos de idade. Rapidinho, só você falou assim, o cara que tá no terceiro voo. É muito interessante você falar isso, porque é algo que parece que a gente tá ouvindo recorrentemente falar, porque como que normalmente as pessoas pensam, quebrou, não sabe, é ruim. Né? E no ecossistema de startup é o contrário, né? É assim, Sim. Quebrou, na verdade, ele já aprendeu, tá mais próximo do sucesso. Isso. Essa é um pouco da metade do brasileiro, né? As pessoas têm até vergonha de falar que deu errado, as coisas estão dando errado, a galera fica com medo de falar que tá dando errado. Mas E isso ainda pinta que tá dando certo, né? A empresa do cara tá indo pro saco e ele tá lá no Instagram. Mais uma parada concluída aqui, pá, de terninho. Com certeza. E aí eu acho que então assim, quando você pega o perfil dessa galera, Mas você falou 33 mais... 33 mais, aí vem a composição desse cara, como é que ele se relaciona com o time, como que esse cara é como empreendedor, como líder, como gestor. Aí são vários outros aspectos que você analisava, inclusive chamando esse cara lá pro Demo Day, do pitch, e aí você vai entender, porque tem empreendedor que depois que passa de algumas coisas, ele sabe falar exatamente o que o investidor que quer colocar. Sim. Então, você às vezes pegava o cara que, preencheu todos aqueles requisitos ali, mas quando você bota ele na frente... É um bom preenchedor de formulário, É um bom né? preenchedor de formulário, mas aí quando você bota ele ali sem tempo para pensar, com muita gente, e você começa... Aí você pega lá quem é empreendedor de verdade, assim. Empreendedor de verdade, acho que todo mundo que tá empreendendo né? Mas empreendedor que existe estatisticamente a probabilidade maior de dar certo. Porque no final das contas, quando você fala de investimento de startup, mercado de venture capital, vai investir em 10
a maior parte vai Vai morrer. empatar ou vai dar errado. Uhum. 2 vão dar muito certo e vão M&A, pagar todo o restante. Uhum. Então, como você minimiza esse risco? Tá? É muito menos sobre ideia, muito mais sobre pessoas. Então, é sobre encontrar os melhores empreendedores. E muito menos de desenvolver os melhores empreendedores. É porque a gente tinha um pouco esse viés. A gente precisa desenvolver as pessoas, desenvolver os empreendedores. As pessoas que elas querem, elas vão lá e se desenvolvem, irmão. Você tá indo treinar direto com a sua alimentação, não precisa ficar ninguém falando pra você que você tem que acordar cedo pra poder ir treinar. Tem que ninguém ficar falando, pô, Edu, não comeu certo hoje e tal. Então, se você não tiver comprometido com o teu rolê... Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Isso é dureza, né, E isso corresponde muito ao empreendedor. Aí, quando você pega os perfis, né? Isso não entrou em estatística, mas quando você vê empreendedor, pô, o cara treina, o cara se alimenta, o cara dorme bem, o cara tem o... Pô, você pega a galera mesmo, assim, outlier, né? Pelo menos os que eu tô vendo aí, a galera tem compromisso com o corpo, tem compromisso com a saúde, tem compromisso com a cabeça. Com a cabeça. Uhum. E aí, eu acho que provavelmente vai ter compromisso com o negócio também. Mas aí, qual que é o grande problema que surge, então, né? Se os bons empreendedores não estão participando desses eventos porque eles estão comprometidos com o negócio deles, e o ecossistema, na verdade, tá cheio de pessoas que estão perdidas, né? Como é que a gente contribui com isso? Uhum. Porque ao mesmo tempo que não dá tesão, na minha cabeça naquela época, né? Hoje eu fico pensando na responsabilidade que a gente tem como empreendedor e com poder retribuir, inclusive mostrar isso para as pessoas, porque uma das coisas que a gente aprende com startup é errar rápido. Então, ao invés de ficar passando a mão na cabeça do empreendedor e ficar falando tal, por isso que eu acho que o empreendedor tem que tomar porrada mesmo. Não resolve passar a mão na cabeça. Tem que tomar porrada. E eu acho que o ecossistema é responsável também por dar essa porrada e fazer com que sobrevivam e ficam realmente as pessoas comprometidas. Isso eu acho que vai acabar atraindo aqueles empreendedores que estão lá e que vão enxergar a comunidade de uma forma diferente. Eu boto fé. Tipo assim, Vê que a régua subiu, né? a régua subiu, exatamente. Pô, Que não é festa. exato. É tipo assim, vamos trocar uma ideia sincera. Vamos trocar um rolê sério, a galera que quer, e etc e tal. Nada procurar contra... o heavy user mesmo, o cara que tá muito afim. Muito afim, que precisa de verdade, assim, muito mesmo. Nada contra, né? Ou dizendo que os outros empreendedores que não estejam prontos não precisem. Mas eu acho que esses empreendedores precisam entender quanto que eles têm que estar preparados. E para isso é só tomando porrada. E aí é um pouco da minha opinião de uma pessoa que aprende, no final das contas, da prática. Teoria a gente pode ensinar para todo mundo aqui. Mas quando você aplicar no teu mercado, não necessariamente vai dar certo o que deu para mim, né? É isso, mano. Eu queria muito fazer um parênteses nisso aí que tu falou. Que eu passei por essa linha de raciocínio que você passou, né, na minha vida também pessoal. Igualzinho, mano. Tipo assim, dessa descrença. De falar, porra, velho. Por que eu tô gastando tempo aqui, mano? Por que eu não tô trampando pra construir um negócio relevante e pronto, acabou, tá ligado? Tipo, esquece evento. Inclusive, por muito tempo eu tava assim, né? O Rogério que começou a me puxar de volta pra agora, mais recente, pra trocar ideia, pra se aproximar de novo da galera e tal. E eu fiz bastante reflexão sobre isso, porque, tipo, desde o meu começo lá de Dextra e tal, eu sempre tive uma motivação muito genuína, tu sabe também de prólogo, de querer ensinar, mano. E, tipo, não porque eu me ache o sabedor, mas porque, tipo assim, igual você falou, eu acho que eu aprendo muito falando do que eu sei ou acho que sei. E também porque eu vejo que tem muita gente que se beneficia e fica muito, tipo assim, caraca, cara, às vezes o que tu me falou aqui vai mudar a forma que eu vou conduzir o meu negócio amanhã, velho. Isso, pra mim, é impactante. Então, eu fico muito feliz, assim, muito completo com isso. E aí, agora, recentemente, começou a voltar essa minha motivação de falar, cara, eu quero compartilhar com mais pessoas e tal. Mas, isso que tu falou sobre o empreendedor bom e o cara que não necessariamente vai virar, né, Ainda. Ainda. Qual que é a reflexão, mano? Que é o meu momento de pensamento atual, né? A gente vai evoluindo nossos entendimentos das coisas. Eu acho que o maior benefício do ecossistema não é pro empreendedor bom, mano. Porque o empreendedor... Gente, entenda, o empreendedor bom não é esse viés que a gente tá trocando ideia que estatisticamente tem mais chance de dar certo. Tipo assim, o cara que entende melhor o mercado dele, que é mais disciplinado, que é mais resiliente. Esse cara é o que menos vai fazer o uso do ecossistema, mano. Porque existindo ou não ecossistema, ele vai abaixar a cabeça e bum, 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 sai da frente e eu vou resolver esse negócio.
Ah, mas não tem como resolver isso aqui desse jeito. Tá, eu caço outro jeito, eu vou pra outra cidade, tá ligado? Não interessa. Esse cara, eu acho que dentre os que se beneficia, é o que menos se beneficia. Que ele também ganha. E depois eu explico como eu acho que ele ganha, mas é o que menos se beneficia. Quem mais ganha, na minha opinião? O cara que tá menos pronto. Que se começar agora, a chance do negócio dele não funcionar é gigantesca. Esse cara mais ganha, na minha opinião, não porque o ecossistema vai ajudar ele a ter sucesso. Porque eu acho que é ilusão, igual tu falou. Não adianta pegar o cara, falar uma pá de coisa e achar que vai impactar o negócio dele ter muito mais sucesso. Eu acho que o que vira se for pro negócio dele não funcionar, que essa ficha caia logo, que ele amadureça com isso e que ele, talvez no próximo negócio dele, ao invés dele ir de cabeça falando, cara, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fala assim, cara, deixa eu ser um pouquinho mais humilde. Se eu tô vendo que o que é preciso pra virar e eu senti na minha primeira jornada que eu fiquei longe dessa régua, cara, deixa eu trabalhar pra alguém, mano. Deixa eu, tipo assim, pô, eu queria muito ser empreendedor, ter a minha empresa e tal. Não, mas calma lá. Deixa eu entrar na startup do fulano de tal, que é esse cara que tá dando 120% que eu não consegui dar agora, seja por meu momento de vida, não interessa. Tipo, não vou entrar nesse mérito de juízo de valor. Tipo, eu não consegui fazer o que aquele cara tá fazendo. Deixa eu ir lá, mano. Deixa eu colar com ele, deixa eu aprender, deixa eu tentar dar o meu melhor ali, porque eu acho que isso, mano, é o que faz, joga combustível, tá ligado, na fogueira, porque dá pra olhar, por exemplo, o que eu vejo hoje na Zapay de dentro. E isso não é particularidade da Zapay. Toda startup em crescimento precisa de gente, mano. Você tá passando por isso. Esse é um ponto que eu ia comentar, porque, tipo assim, é como gancho, né? Pô, o que é ecossistema no final das contas? Ecossistemas são os seres que interagem entre si dentro do mesmo ambiente que eles vivem. Então, se os empreendedores outliers estão nesse ecossistema aqui, de alguma forma eles poderiam se beneficiar. Sim. E aí é esse gancho, as pessoas precisam de pessoas boas. Isso, mano. E aí, pô, eu tô com vários projetos lá que a gente tá spin-offando, fazendo uma série de coisas, e aí eu fico pensando assim, pô, como que eu posso ajudar o ecossistema e me beneficiar deles? Preciso de bons empreendedores, preciso de bons desenvolvedores, preciso de bons product managers que pense com cabeça de inovação, que pense com cabeça de empreendedor. E aí, onde é que você encontra essa galera? Aí que tá. Essa galera, onde é que você encontra essa galera? Não é uma vaguinha no LinkedIn ali, Exato. acabou. Então, assim, eu acho que, olhando para o ecossistema hoje sobre esse aprendizado, primeiro, eu acho que a galera tem que tomar porrada rápido, de forma elegante, né? Porque você não pode desmotivar o empreendedor, Sim. mas você tem que... Mas o caráter, eu acho que tem essa parte inicial da humildade, que é importante ele tomar um chá de humildade, assim, sabe? Pelo menos eu que vim do E aí já do separa ecossistema metade jurídico, da galera, porque o isso. que não receber isso bem, às vezes não é nem pra ele isso aqui, Não mano. é, não, com certeza A não verdade é é pra essa. ele. Ainda mais com startup, cultura de Que é feedback porrada toda transparente, hora. feedback e tal. E aí o cara não vai aprender, né? Porque aí ele vai falar, não é o meu jeito, aí ele vai forçar pra ser o jeito dele, ele vai quebrar, vai se enterrar daquele jeito dele, vai dar tudo errado e ele vai ficar frustrado e vai embora. Ele não, a não ser que ele tenha, a não ser que ele aprenda nesse momento a humildade pra poder voltar pro ecossistema e falar, tá, beleza, agora eu venho pra aprender. Sim. E assim, e quando você olha a importância do ecossistema, por que o ecossistema foi importante para mim, né? Porque eu sempre empreendi, sempre me achei um empreendedor bom e tal, até eu entrar lá na Ace, e aí na Ace foram 2, 3 anos ali de puro aprendizado. Eu tive a oportunidade de acelerar mais de 100 startups, trabalhar em projetos de inovação com Google, Santander, Amazon, e aí nesse contexto eu vi a galera morrer, por vários motivos, eu vi empresas deles. É porque as no jargão empresas. a gente fala, eu vi morrer, né? Eu vi as empresas morrerem, eu vi dinheiro ir embora e eu vi algumas startups querendo dar certo e, tipo assim, poucas startups dando certo. Pouquíssimo. Quando você olha o portfólio corte de é exit, bizarro. você fala, caraca, assim, tudo isso daqui... E aí, como empreendedor, para mim, foi uma das maiores escolas de poder ver todos os outros empreendedores se fudendo e ir com a cabeça das coisas que eu não posso fazer. Porque, para mim, quando eu aprendi a empreender, assim, como do dia a dia, de verdade, é muito sobre o que não fazer
do que sobre o que fazer. O que fazer é tentativa e erro, Tentativa e erro. Agora, assim, cara, a lista do que não fazer, ela é muito maior do que fazer. E esse aprendizado, o empreendedor, ele vai aprender sozinho, na raça, na coragem, vai queimar muita grana. Experimentação, né? Experimentação, vai perder tempo, vai perder dinheiro e vai gastar alguns anos da vida dele. Ou ele vai trabalhar em alguma outra startup que ele vai absorver, que ele vai aprender. Ou esse cara vai ter que estar dentro do ecossistema. Pra ter essa troca. Pra ter essa troca, pra poder ter esse aprendizado. E aí ele, pra mim, né, com cabeça de empreendedor, hoje, e eu vejo uma galera trabalhando comigo, hoje eu tô com 35 anos, eu falo assim, eu vejo a galera de 23 anos trabalhando, com caraca, como eu queria ter a oportunidade de trabalhar, não exatamente comigo, mas com esse contexto, com essa oportunidade, com essa quantidade de informação, com essas coisas todas. Então, o empreendedor, às vezes ele quer fazer esse afobe, etc., mas ele se esquece de aprender e, às vezes, colar com alguém que está fazendo o que ele quer fazer e aprender por osmose, que é uma das coisas que a gente estava fazendo, que a gente estava falando aqui, né, um pouco mais cedo. E, para mim, isso é usar o ecossistema. Sei lá, qualquer outro negócio que eu fosse abrir hoje, eu ia fazer isso. Ia colar em quem está fazendo, ia aprender ao máximo, ia absorver ali, gastando pouco e ganhando para aprender, para você depois conseguir executar alguma coisa. Mas o empreendedor também, ele tem a cabeça dura. O empreendedor, na maioria das vezes, ele acaba... E aí você está falando mais também de todos os empreendedores ou o empreendedor de startup, ou tradicional? Eu confesso que o meu relacionamento com empreendedores tradicionais foram muito mais quando a gente estava ajudando eles a inovar do que ter relacionamento de meu ciclo... De dia a dia, de né? dia a dia. Eu sempre procuro estar muito mais inserido num ciclo de inovação do que ciclos mais tradicionais de negócio. E aí o que quando a gente vai se relacionar com outros empreendedores tradicionais, é muito mais numa troca de como a gente pode te ajudar a inovar e transformar o seu negócio, que é muito mais tradicional, em um negócio mais inovador. E transforma, né? Total. Transforma muito. Pessoas, redução de custos, metodologia, cultura. É principalmente isso, E né? aí vai. Principalmente isso. Cultura, mano. Nossa, e como é difícil, né, velho? Entrando nesse assunto da cultura. Muito. Meu Deus do céu, mano. Quanto mais o tempo passa, mais eu fico assim, que negócio insano, tá ligado? Quanto mais você se debruça sobre cultura, mais tu vê que, cara, não é uma ciência exata, mano. Tem tanta variável, tá ligado? São tantos fatores, cara. Às vezes tu tem... O founder fez de tudo, mano, pra criar uma cultura fantástica. Ele tem um cara ali dentro que não compra isso, tá ligado? E que fica fazendo a cabeça de todo mundo que não compra. É o E que não faz cancerzinho ali sentido. dentro. E você às vezes não identifica, cara. Porque a pessoa não vira na tua cara e fala assim, você tá falando merda. Ela só, tipo assim, faz um debochezinho bobo, tá ligado? Tipo assim... Você fala um negócio, ele manda no PVT do outro, lá vem de novo, tá ligado? Mas às vezes essa parada é a diferença de estar todo mundo na mesma vibe, falando, cara, vamos fazer? Vocês confiam? Vamos? Ou a diferença de falar assim, mano, tu acha que tá todo mundo com você E não tá. E não tá, mano. E, cara, que negócio bizarro, mano. E aí, entrei nesse gancho porque você falou do tradicional, das empresas mais tradicionais. Cara, aí que é difícil, né, mano? Porque aí tu tem que entrar num ambiente que já tá acostumado a pensar de um jeito há anos. Não é o teu funcionário que você tá explicando agora, sacou? Como é que você gostaria que fosse. É tipo assim, uma empresa que já funciona, que já opera, que tá lá. E você tem que se inserir. Pessoas, né? Às vezes você tem 80 pessoas e aí o que você tá falando é justamente, como é que você vai mudar 80 pessoas como é que agora? Tu vai mudar, mano? Nossa, por isso que faz muito externo, né? A inovação, ela vem externa, assim, não inserido dentro daquele contexto. E se for para fazer dentro do contexto, aí tem que ter mudança de mentalidade, assim, de uma forma geral, né? Mas é difícil, mano, porque eu pego... Isso que o Ítalo falou, por exemplo. O cara que quer ser diferente, acorda cedo. Ele cuida da cabeça dele, cuida da alimentação dele. Da família dele. Da família dele. Aí você pega isso para um ambiente de trabalho. Eu falei isso recentemente numa consultoria, mas vou trazer aqui. Se tu chega numa empresa que já tem uma cultura estabelecida, mais tradicional, e você fala assim, quem aqui quer mudar? Sem especificar o quê? Quem aqui quer mudar? Mano, a quantidade de voluntários vai ser uma piada, né? Porque tu vai ficar, tu mudar o quê, mano? Porque eu tô aqui, mano,
No meu fazendo o conforto. meu, tá ligado? E eu nem julgo, mano. Tô aqui fazendo o meu, uma parada que eu sou bom em fazer, pá, né? Tipo, tô ganhando minha vida com isso, construindo minha família, realizando meus sonhos. E aí chega alguém e fala, quer mudar? Mudar pra onde, cara? É pra melhor ou pra pior, entendeu? Não sabe, ninguém sabe. E aí, às vezes, tu vai falar, não, cara, eu quero mudar uma coisa simples com você. Eu quero mudar o que você come no café da manhã. Às vezes a pessoa não vai querer, mano. Porque pode ser uma coisa tão boba quanto isso, mas numa correria do dia a dia, que você não conseguiu fazer compras no outro dia, não tem opção, você fala, mano, vou comer isso aqui mesmo, que é o que tem, e foi. E pronto, você já não mudou a pessoa, entendeu? E as pessoas fazem as mesmas coisas e sempre na esperança que o resultado vai ser diferente. E não entendem que a mudança tem que partir dela mesma. Exato. Só que é dolorido, né? Tipo assim, ninguém vira... Pô, tô nessa função aqui tem 10 anos, eu sou muito bom nisso que eu faço e eu quero mudar totalmente. Né? Tipo assim, não é o senso comum. Então, acho que isso é parte do que torna muito difícil, mano, inovar nesse ambiente tradicional. Porque não é falando de startup, não é falando de inteligência artificial, né? Mano, é falando de mudança de comportamento de qualquer tipo, tá ligado? Se a gente... A mudança tá na pessoa, ela não quer fazer mudança, quer que o resultado seja diferente. Tem um canal no YouTube que chama Yes Theory, que eles têm um lema que é Seek Discomfort, que é procure desconforto, porque na teoria deles, o conforto ele é um lugar ruim. Ele é um lugar que faz a gente não se mexer e que a vida é sobre movimento. E eu achei Isso é a mentalidade de crescimento. Pô, muito maneiro. Mas como é que tu coloca isso no ambiente? Quer ver uma parada massa? Tipo assim, uma vez eu tava vendo aquele Davi Vélez lá do Nubank falando sobre qual que era o diferencial do Nubank, né? Aí ele pergunta pra galera, o pessoal pergunta pra ele, qual que é o diferencial do Nubank? E ele devolve. Qual que vocês acham que é o diferencial do Nubank? E a galera começa a falar assim, inovação, é atendimento, é não sei o que e tal. Aí ele vai falar assim, não é nada disso. Meu diferencial é cultura. Por quê? Porque ele fala assim, se você tem uma organização com 10 pessoas, 20 pessoas, você ainda consegue organizar a cultura, melhorar a cultura. A partir do momento que você começa a escalar o seu número de colaboradores, aquela cultura que está estabelecida é aquela cultura que vai ficar ali e vai perpetuar. Então imagina você falar de cultura no Itaú. Como que você muda uma cultura de uma empresa com 2.000 colaboradores? Então, se for falar de tecnologia, o Itaú tem lá, lançou inclusive a primeira inteligência artificial do negocinho do aplicativo que falava com você, a mulherzinha, não sei o quê. Foi a primeira? Foi uma das primeiras, se não foi a primeira. E aí, não é sobre tecnologia, não é sobre inovação, não é sobre atendimento, é sobre cultura. Então, quando a gente fala de inovação, para mim, se não tiver cultura, o negócio não roda, o negócio não funciona e é difícil de colocar isso em prática. E como que eu tô resolvendo isso hoje, né? É o fit cultural, velho. Tipo assim, a gente quando vai fazer uma contratação e vai trazer uma pessoa pro time, a gente olha muito skill, competência, habilidade e etc. Que são coisas que você consegue desenvolver numa pessoa. Mas o valor e o propósito, você não consegue enraizar um valor no propósito de uma pessoa que é racista, que, enfim, seja qual for o valor ou a ética de cada um, a divergência de cada um. Então, a contratação hoje de uma empresa baseada em cultura, ela, para mim, é muito menos sobre skill, competência e habilidade e muito mais sobre fit cultural. Sobre o que essa pessoa acredita, sobre o que essa pessoa quer do futuro dela, sobre qual que é a história dessa pessoa. Porque se você for observar hoje, e aí as maiores das pessoas que se formam em qualquer coisa não vão executar aquilo porque elas não se sentem felizes com aquilo. E você pega a galera mais jovem hoje, a galera tá afim de trabalhar com aquilo que dá tesão, com aquilo que deixa feliz e etc. Propósito, aí, né? mano. Propósito. Então, hoje o fit cultural tá muito relacionado a propósito. No meu negócio lá, a gente trabalha com cannabis, né? Pô, se a pessoa não sabe o que é cannabis, nunca ouviu sobre cannabis, não Se ela é acredita em cannabis. preconceituosa. Putz, não é o lugar dela. O que tu vai fazer, né, mano? Então, uma das primeiras coisas que eu pergunto no processo seletivo é qual a sua relação com a cannabis? Qual que é a tua história com a cannabis? Porque se essa pessoa não tiver história nenhuma ou tiver relação nenhuma, porra, eu não preciso nem saber o que ela faz, como ela faz, se ela é boa, se ela veio da onde. Pode ser o melhor dev do mundo, não Pode ser o melhor do importa. mundo. E aí, se você constrói uma cultura pautada em pessoas que acreditam na mesma coisa que você, com o mesmo propósito, aí fica muito mais fácil você enraizar os valores. E aí, qual que é o aprendizado disso, né?
você acaba repelindo as pessoas que não fazem sentido com a tua cultura. Uhum. Isso é uma coisa que rolou. Um dev muito bom e tal, porra, esse cara é pica, tá preço ótimo, não sei o que, não durou 2 semanas. Porque a cultura é totalmente diferente, o propósito, o alinhamento é totalmente diferente de valores. Então, eu acho que assim, a mensagem para quem tá buscando, assim, é mais do que skill, competência e habilidade que você pode desenvolver com treinamento, com várias coisas, para contribuir com o crescimento dos colaboradores, dos profissionais, dos stakeholders, etc., é o fit cultural. As pessoas que estão contigo têm que acreditar no mesmo rolê, senão o teu negócio vai morrer. Essa é a real, velho. E como é que o cara que tem uma empresa... Eu tô trazendo de novo para essa pauta porque eu acho que em Brasília, mais da metade da audiência vai ser essa galera, né? Vai. A gente não tem que como. construir o ecossistema com quem existe nele. Só um parêntese aqui antes. Ah. Cara, isso eu fiquei olhando aqui, observando, porque me toca pelo movimento que a gente está fazendo aqui, né? A gente começou aqui como pessoas que cada um estava num canto, mas a gente sentiu esse propósito. A união, eu só tô aqui por causa desse rolê, gente. É só isso. tá aqui. É isso, e aí você foi a primeira pessoa que falou por causa do propósito também. Então eu sinto esse alinhamento, me mexe comigo de alguma forma, achei muito maneiro. Massa. Mas É foi isso. mal, vai lá. Que isso, tamo junto. O que eu tava falando é do empresário, do tradicional, porque ele é uma das peças principais do ecossistema que a gente tem aqui, né? Não tem como fugir, mano. Tem. O que a gente tem, mano? A gente tem governo muito presente. Aqui muito governo. Não tem como fugir, mano. Não tem Qual como... que é o jovem que deu certo? É o que passou no concurso público. Aqui em exato. Brasília é assim. Exato. E eu vou falar bem a real, mano. Eu já fui muito cara que olhou, tipo assim, pô, mano, que saco. Brasília só tem concursado ou concurseiro e, pô, isso não agrega para o ecossistema. Eu acho que isso era uma visão meio pequena minha, né? Hoje, o que eu penso, mano? Cara, Brasília tem uma estrutura de pública gigantesca e que a gente precisa aprender como isso vai dialogar com a inovação, mano. Não tem pra onde correr, cara. Porque, tipo assim, O principal fomento é o governo. Exato. E é um país só. É uma cidade só. O que vai fazer, mano? Vai dividir, vai falar assim, pô, aqui só entra a galerinha das startups. Não, até porque é burro, entendeu? Não faz sentido. Porque quem faz a lei tá aqui, mano. Você entende? Quem aprova ou não uma lei, orçamento, tá aqui, mano. E não é o orçamento seu, é o orçamento nosso, entendeu? É o orçamento da nação. Então, tipo assim, cara, hoje eu consigo olhar e falar, cara, era uma visão muito pequena minha de achar isso negativo. Isso é muito positivo. O negativo é a gente não saber se conversar, mano. Isso é negativo, entendeu? E, tipo, é sempre uma oportunidade, né? Tanto por preconceito, não saber se conversar, tanto por incapacidade mesmo de falar a mesma língua, sacou? Porque às vezes a gente tá falando um linguajar específico do nosso grupinho e as pessoas que trabalham no setor público estão falando linguagem específica do meio delas. Eles vão falar na lei tal, lá, eu não vou ter a menor ideia, sacou? E aí eu pareço um ignorante, mas é porque eu não sou daquele meio, tá ligado? Velho, mas assim, disso que você tá falando, aconteceu recente comigo, no ano passado, tinha um órgão público, eu acho que era o Ministério Público do Trabalho, tinha um órgão público, eu não sei se era o Ministério Público, foi mal se não é, mas era um órgão que estava querendo criar um sistema de acompanhamento processual traduzido. E aí eles queriam lançar esse... Aí eu fui numa palestra, eles falaram que eles estavam contratando 40 pessoas para construir isso, e como eles estavam desenvolvendo o projeto. E aí, sem cultura ágil, forma tradicional, tudo. Sim. Terminou a palestra, eu fui lá nele e falei, eu tenho isso. E eu posso te entregar de graça. Exatamente isso. Eu posso te entregar de graça, usa. Assim, porque eu não tô dando vazão para outras coisas com isso. Pode usar e, assim, a gente pode desenvolver algo junto e tal. E ele falou, formaliza num e-mail. Tipo assim, formaliza no e-mail. Já começou difícil, errado, né? Mano. Aí eu, pô, velho, tá, aí mandei no e-mail, ele me respondeu, vou falar com o conselho e depois te respondo. Aí depois eu mandei um follow-up, outro follow-up e não me respondeu mais. Tipo, também existe... É difícil, mano. Eles falaram, não, mas a gente não quer investir em outra empresa. Eu falei, pega e usa pra vocês. Sim. E eles nem quiseram, sabe? Nem se atentaram a São isso. universos muito diferentes, mano, mas por isso que eu tô levantando essa bola, assim. A gente tem que aprender a dialogar mesmo. A gente tem que Você aprender, tem razão, mano. velho. Não tem conversa. Tipo, pensamento pequeno, a gente achar que esse problema não é nosso também, tá ligado? A gente não saber dialogar com o Ministério Público, sei lá o quê. A gente não saber dialogar com empresários tradicionais.
Sacou? Porque, mano, o que mais tem em Brasília é empresa de serviço, sacou? Nossa indústria não é isso, né? Então, muita empresa de serviço. E tem muitas empresas muito grandes, cara, né? Uma que eu citei logo quando a gente começou a falar, pô, e o Sabin? Né? Porque é uma empresa que pra mim é emblemática, né? Ela é inovadora, né? Eu Ela tem acho várias animal a história. características Aí, maneiras. tipo assim, pô, e o Sabin? Como que a gente vai dialogar com o Sabin, por exemplo? E existem vários outros Sabins. E também empresas menores que o Sabin, mas que são empresas fantásticas, que têm uma trajetória, que são relevantes para a nossa economia local e que não vão se dialogar com o futuro, sacou? Tipo, que não é prepotência falar que startup e IA... Mas inovação é futuro. É futuro. Não, mas pensa só. Inovação é futuro. Exato. Hoje, assim, pega o problema até porque eu achei até que você ia falar sobre isso, que é quando a gente pega uma grande empresa aqui em Brasília, que tem, sei lá, 200 colaboradores, aí foi até a pergunta que você fez que é interessante, como que essa galera vai inovar. A gente vai criar uma nova unidade de negócio, novo squad, uma célula, ou a gente vai tentar fazer o rolê ali dentro e tentar mudar toda a cultura, né? Depende, eu acho que não existe nem certo nem errado no final das contas, mas a gente já testou alguns modelos de tentar mudar, né, tudo. Sim. Hoje em dia eu acho que é muito mais fácil você criar um squad controlado, uma célula controlada e mostrar que essa célula performa mais do que um ambiente, do que o tradicional. E lá dentro mudar que lá tudo, dentro, né, de uma mudar vez. tudo. E você mostrar, porque qual que eu acho que é o grande desafio para quem tá ali e não quer mudar? Pô, velho, esse cara chegou aqui agora, tá querendo mexer no negócio que eu já faço há 10 anos. Será que isso vai dar certo? O que ele entende desse negócio? O que ele entende desse rolê? Sim. E aí, pô, você gera zero empatia, zero motivação de todo mundo fazer. Obrigado. Se a gente consegue pegar e criar pequenos squads de pequenas spin-offs e mostrar que aquilo ali funciona, as pessoas começam a olhar com um olhar diferente, né? Olha só, os caras estão tendo muito mais resultado do que a gente está aqui, que é um caminhão de gente, um caminhão de orçamento, um caminhão de pessoas. Startup é você jogar com pouco. E aí, jogar com pouco e jogar barato também tá ligado a gente entregar boas pessoas, né? Para as pessoas preparadas, né? Tanto os empreendedores quanto a galera da universidade. O que tá rolando, né? Eu aprendi no mercado de Venture Capital a levantar grana. E normalmente o que acontece eu tenho uma baita ideia, começo a desenvolver isso, eu, né, digo empreendedor. De alguma forma você valida, vai no mercado, pega grana, você toma um risco. E às vezes tem um empreendedor muito bom que fica procurando sarna para se coçar, né? Qual que é o próximo negócio, onde é que eu vou empreender e etc. E aí, a gente começa a spin-offar uma série de negócios, e aí tem uma plataforma de telemedicina, tem um e-commerce, tem uma carteirinha digital, vários produtos, e aí a gente está olhando aqui um baita desafio agora, que é um gateway... Isso na Cannabis. Na Cannabis, que é a holding. Que é um sistema de gateway de pagamento para o mercado de cannabis, inclusive, que é um problema internacional. E aí eu falo, eu não tenho braço para tocar isso. E aí eu comecei a aprender sobre Venture Building, Corporate Venture Capital, que eu não preciso sair criando vários negócios. Eu posso ter um problema aqui, ajudar a estruturar a solução, e eu vou trazer um empreendedor que esse cara vai ser CEO desse business aqui, não tem problema nenhum. Toma, tá aqui, mano. Toma aqui, ó, eu tenho dinheiro, eu tenho estrutura. problema, eu tenho estrutura e eu tenho a solução. Eu só preciso de alguém foda pra caralho pra ajudar a executar. Pra comprar o sonho. Pra comprar o sonho, E se correr colocar atrás. skin the game e correr atrás. Você não precisa procurar um problema. Eu já tô vendo o problema aqui e tô sofrendo com esse problema há algum tempo. E aí, essa é uma parada legal que eu começo a olhar para as empresas, né? E aí eu falo, caralho, quantos projetos, quantas poderiam surgir unidades assim, de né, negócio, quantos venture builder, porque tem muita gente com muito dinheiro que sofre problema pra mano. caralho. Às vezes não é um time que tem ali dentro, mas você precisa lá de um hacker, um hipster e um hustler para fazer o negócio acontecer. São 3 pessoas para você criar um pequeno squad e começar uma pequena inovação, né? E aí, quando a gente começou a conversar sobre o Lancei Essa, eu falei, caralho, o quanto o Lancei Essa pode me ajudar com a solução de problemas? Porque quando a gente começa, no meu caso, né, do mercado de cannabis, não existe solução ainda para nada. Não existe solução de logística. Tudo é mato, né? Tudo é mato. Não existe solução de tecnologia, loucura, de gateway de Muito pagamento. maneiro. E aí eu me pegando assim, caraca,
eu preciso criar essa solução aqui para resolver o meu problema. Isso aqui vai acabar resolvendo o problema do mercado todo, mas para resolver o meu problema. Só Eu já tenho cliente, já inclusive. tenho cliente. Só que aí eu, comecei a fabricar produto nos Estados Unidos, medicamento, health. Plataforma de telemedicina, health. Mas quando eu começo a colocar centro de distribuição, logística e importação, já não é mais health. Quando eu tenho um e-commerce, já não é mais health. Quando eu tenho um gateway de pagamento, é fintech. Então, quando eu falo de cannabis, eu tenho várias teses dentro de um mesmo mercado. Então, a Cannabis hoje é uma holding, é uma SA, e a SA detém vários negócios que atuam dentro das suas teses, cada um com o teu investimento, cada um com o teu time. Aí, quando você começa a procurar no ecossistema, etc., você fala assim, caralho, essa galera não tá preparada ainda. Não tá, mano. Então, por mais que a gente queira conectar o ecossistema com as empresas e fazer esse match, e a gente queira ajudar o cara que está lá na base, né, o estudante, etc., esse cara vai demorar muitos anos ainda para poder amadurecer, entregar resultado para o mercado e talvez também para as grandes empresas. A gente está falando que Brasília, a maioria, empresas tradicionais. Essas empresas tradicionais precisam de gente boa para criar projetos e inovação lá dentro. E eu tô passando por isso agora. Então, eu tava conversando com o pessoal Vamos falar lá. sobre isso mais? Vamos. Tá. Vamos lá. A gente está nessa pira também de entender como apoiar o ecossistema de Brasília de startup e como o processo é longo e os fundos de investimento, eles procuram a startup que está crescendo 20% ao mês durante 1 ano e meio para investir. E é isso que elas investem. Elas não investem em incubação, não investem em hackathon, não investem em desenvolvimento de founder naquele ecossistema, não promovem mensalmente aquela tese, e aí chega no final, nada foi desenvolvido. Pelo menos essa é uma visão que eu tenho. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Cara, aí eu tava conversando essa semana com o pessoal da Coach e tal, falando sobre criação de fundo, não sei o quê. Porque qual que é a minha pira? Eu fui lá, vi que tinha um problema em medicamentos disponíveis. Vou produzir medicamento nos Estados Unidos. Pego o dinheiro, levanto para isso, tenho uma operação. Agora eu preciso de um e-commerce para fazer todo o processo de importação, logística, etc. Crio o projeto, o CNPJ tá rodando. Agora eu preciso gerar demanda para isso. Então tem que ter uma plataforma com médico, com formação de médico, telemedicina, etc. Puf, cria, coloca para rodar. Agora o cara parou na rua com a medicina, precisa se identificar. Tem a carteirinha, não sei o que, tal. A gente tá pagando uma taxa absurda, porque só tem um gateway de pagamento que aceita isso. Beleza. O que eu tô fazendo? Eu vou lá, formo o time, vou para o mercado, levanto o dinheiro, fundei o negócio, tá rodando. E aí essa empresa passa a pertencer ao Grupo Cannabis. Eu quero, na verdade, agora fazer um fundo de investimento. São duas coisas que eu penso, né, como hipótese para isso. Ou eu vou criar um fundo de investimento que a Cannabis vai gerir, ou eu vou fazer um funding para a Cannabis e a Cannabis vai desenvolver esses projetos. E aí, hoje, se eu não encontro... Aí eu já pensando na resolução desse problema. Se eu não encontro essa galera no evento, se eu não encontro... como é que eu vou achar essa galera? Aí eu já tava pensando, falei, pô, vou criar um baita programa aqui, com os desafios do meu mercado, e vou falar, irmão, o seguinte, 50 mil reais aqui pro time que entregar uma solução pica, tá aqui. Assim, oi, você aí. Você aí, tá aí o problema, tá aqui o método, tá aqui o conteúdo, se precisar de ajuda, levanta a mão que eu tô a fim de te ajudar. E aí quero ver se eu encontro um empreendedor bom, se eu encontro alguém bom, etc. Essa é a minha pira. E aí eu vou, ao invés de eu ficar levantando dinheiro para cada um dos projetos, eu vou financiar os projetos que eu já sei que precisam de resolver problema. E aí qual que é a ideia, né? A gente quer ser a primeira... E aí você vai ver quem é que tá né? afim, quem é que... Eu não sei se incubando é o melhor nome. Mas aí qual que foi o aprendizado, né? Foi mal. Não, manda ver.
Pô, o Wesley chegou um dia lá e eu contei essa maluquice pro Wesley, né? Porque eu falei, pô, Wesley, mercado de Venture Capital, pô, eu tô querendo fazer essa loucura aqui. E eu já conversei com meus sócios aqui, eles me chamaram que eu sou louco, porque, pô, não existe isso e tal. Aí ele começou a me ensinar sobre os horizontes de investimento, horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, 4, que é para curto prazo, médio prazo, longo prazo, o que compõe portfólio, etc. E aí ele falou, velho, você não tá falando de Venture Capital, você tá falando de Venture Building, você tá falando de M&A, você tá falando de Corporate Venture Capital, é tu que vai investir nos projetos. E aí eu falei, beleza, me ajuda a montar essa estrutura. Pô, como é que eu vai? Ele falou, vamos falar com a galera Coty e tal, Samuel, vamos ver como é que a gente consegue começar a pensar nessa estrutura de fundo de investimento para você poder fazer o rolê acontecer. E aí quando eu olho assim, pô, quais são os benchmarks? Porque você vê, se a aceleradora fechou, as aceleradoras todas viraram empresas de consultoria. Estão trabalhando agora com corporate. Difícil, Estão trabalhando com consultoria, estão trabalhando com Venture Building, M&A, boutique de M&A, essa galera tá virando isso. Verdade nua e crua aqui. Verdade nua e crua. Mas, porra, eu não sou uma aceleradora, sou uma empresa no mercado de cannabis que quer ser o primeiro grupo de empresa brasileira a abrir capital no B3. Quer acelerar o ecossistema. Quero acelerar o ecossistema. Cannabis. Eu olho para os Estados Unidos, já sei quais são as empresas que performaram, já sei quais são os modelos de negócio, olho para o Canadá, olho para a Suíça. Quando você olha esse retrato, você fala, caralho, tá igual. Tá igual em todos os lugares, isso vai acontecer aqui. Então, quando você olha, pô, quais são os modelos de negócio que precisa para estruturar o negócio? Pô, é esse. Já tem tudo? Não tem, e tem um ali que só que, putz, meia boca. Eu consigo fazer tudo? Porra, não consigo. Não consegue, mano. Porque uma das coisas que eu comecei a apanhar quando eu fui levantar dinheiro para essas primeiras rodadas, eu fazia o pitch apresentando todos os negócios. Aí o investidor, pô, mas é tu que vai tocar tudo isso aí? É o Dr. Octopus, ele tem dois braços o cara a tem cada vários empresa. braços, vai ter que fazer a porra toda. Aí eu comecei a dizer, caralho, então eu preciso ter um CEO para cada negócio. E tá sendo a minha primeira experiência agora de trazer os 2 CEOs para os meus 2 principais negócios. Assim, 6 meses de negociação. Tá procurando, ou já tá... Tô assinando o contrato. Então, por exemplo, na Canamed, eu falo muito com o médico. 90% do meu cliente da Canamed é médico. Aí eu vou falar com o médico sobre qualquer coisa, o médico fala, pô, qual que é a tua formação? Aí o cara, putz, tá falando de maconha, Canamed, cara, não rola. Então eu preciso de quê? Eu preciso de uma médica empreendedora, pica, que prescreve há muito tempo e que vai botar o outro médico no bolso. Só que aí são 2 variáveis. Tem que ser empreendedor, tem que ser médico e tem que conhecer de cannabis. No Brasil, no ano passado, só 1.600 pessoas prescreveram cannabis medicinal. Eu queria uma mulher. Diversidade, inclusão, etc. Então, assim, se você for olhar o meu número de oportunidade... 10! Caraca, é muito louco. Provavelmente você vai ter que, pelo menos, formar no empreendedorismo essa pessoa. Não, aí o universo, né? Você vai pedindo, o universo vai mandando. Deus. Aí eu conheci... A história é engraçada. Eu conheci tem a mulher que faz a logística pra mim, né? Dos Estados Unidos. Ela falou, cara, eu tô com uma fornecedora do Uruguai, ou da Colômbia. Ela tem uns óleos lá de THC, tem umas coisas de THC e tal. Você não quer conhecer ela? Eu falei, beleza. Aí eu entrei, era uma brazuca, lá na Colômbia, me vendendo os produtos e tal, vendedora raiz. Aí eu fiquei olhando assim. Eu falei, pô, o que você faz? Ela, eu sou médica. Aí eu, pô, por que tá na Colômbia, né? Fazendo o que ela, porra, eu prescrevo cannabis desde 2018. 2019 eu comecei a dar curso de cannabis, falar sobre cannabis e o CRM caçou. Nossa, mentira. Mano. O Brasil é cabuloso, velho. Caçou o meu negócio e tal. Eu fiquei, porra, queria trabalhar com cannabis, vim pra Colômbia e tô desenvolvendo produto aqui. Aí na hora que eu pensei, eu falei assim, caralho, a mina tava abrindo mato. Há 5 anos atrás. Muito à frente. Empreendedora, falando sobre o que antes de eu pensar em trabalhar com isso, que se mudou pra Colômbia. Aí caiu uma lágrima, você falou... Aí eu comecei a ligar os pontos. Comecei a ligar os pontos. Eu falei, caraca, empreendedora... Aí o que eu pensei, né? Eu falei, caralho, então o mercado mudou. Hoje em dia já não é mais como ela antes. Tipo assim, se ela quiser trabalhar como ela trabalhava antes no Brasil, não tem problema nenhum. Aí eu comecei o relacionamento com ela e chamei ela pra ser CEO. E deu certo. A gente tá finalizando de assinar o contrato. E ela então tá só nessa vamos ponte postar o Brasília. episódio depois que fechar pra não zicar. E aí, doutora Amélia, tamo junto. E ela tá vindo pra revolucionar o negócio. Assim, ela botou o negócio de cabeça pra baixo. Porque eu entrei com uma cabeça focada
em um lugar e ela falou, putz, eu abri o que você tá querendo fazer, esse negócio de clínica e tal, eu fiz lá 4 anos atrás, louco, isso aqui mano. não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, Nossa. o dinheiro tá aqui. E aí o negócio que tava indo pra cá foi pro outro lado, assim, ó, bluf, mudou, tipo, Nossa. 100% da água pro Mas vinho. isso que é um CEO, né, mano? Isso que é um Você não CEO. tá trazendo um funcionário, né? Que é trazendo Tá alguém que trazendo vai- alguém que Eu vai pegar no conheço seu o braço e falar, mercado. calma, então, vamos organizar esse Eu negócio. entendi que você quer isso. fazer isso, mas eu já testei aqui, não Mas funciona. essa história toda é pra dizer que, tipo assim, porra, existe a oportunidade de Muito criar um baita business, né? Que é o que eu tô querendo fazer, sem necessariamente eu estar à frente desse negócio. E aí, pra mim, esse é um grande insight de aprendizado para as empresas tradicionais. Sim, mano. De que, na verdade, existe a oportunidade, se você trouxer as pessoas certas e der as ferramentas certas e você realmente conhecer o problema, o negócio vai sair lá do outro lado. E aí, pra mim, é como que eu encontro agora esses times para poder criar cada unidade de negócio desse, que a gente já sabe o problema, que a gente já tem investimento. Então, foi uma parada que eu fiquei pensando. E eu quero a galera de Brasília. Eu sempre fiquei com essa pira. Eu quero a galera de Brasília. Boa, eu quero boa. estar trampando aqui Tem do muita lado. Eu gente quero todo boa mundo aqui, mano. junto aqui, trocando experiência, porque tá todo mundo no mesmo pra gente mercado. mudar a e situação isso no aqui é Senado. outra parada, mano. Tipo, eu trampo no digital, no remoto, de boaça. Tipo, super funciona. Mas isso aqui é outra parada, tá ligado? Outra Você sentar e falar assim, mano, e aí, velho? Por que tu acha que isso é verdade? Aham. Olhando no olho do cara aqui, me explica, tá ligado? É muito bom, mano. Por isso, tipo, essa é uma das minhas motivações com o ecossistema desde sempre, mano. É isso aqui. Porque senão, velho, principalmente depois de pandemia, dava pra desencanar disso, né? Se você é um cara que é 100% adepto do digital, do remoto, e é isso, não precisa dessa troca. Sim. Mas eu acho que quando você vê o valor nisso aqui, aí você fala, cara, Você não quer voltar. Tanto que a gente tá com o escritório presencial tem 3 meses. Eu fico, caralho, como a gente não fez isso antes? que massa. Porque é muito mais produtivo, é muito mais mais. flow, é muito mais coisa. É muito mais massa E também eu acho né? que depende também de momento, né? É. O momento que vocês estão agora é muita criação, mano. Tipo, quando você vai indo em fases mais de entrega, tá ligado? Eu acho que essa necessidade diminui um pouco, tá ligado? Essa necessidade dessa troca aqui tão frequente. Mas, por exemplo, na Zap eu tenho um time de inovação. Eu só contrato gente de Brasília, mano. Porque Tem que ter um relacionamento. Porque é momento de criação na Tá veia. junto, Então, troca eu de ser preciso... rápido, né? Eu preciso... Galera, todo mundo no escritório amanhã, a gente precisa conversar, mano. Vamos visitar o cliente tal, Isso é muito pra difícil. tá lá tal hora. E Principalmente aí, para momento de O criação. que sai amanhã, o que sai depois de amanhã, por que não deu certo? É, por Eu isso que acho- não tem banda... Desculpa, home office, né? Como é que o Banda, baterista tá na Irlanda Não tem e o baixista... Pô, velho, muito difícil, cara. Como é que vocês vão compor um álbum, mano? Tá ligado? Alinhar as ideias... Desculpa, é só um Doideira. parênteses. Não. Mas eu acho que é uma reflexão, essa Eu criação. acho também que a parte da cannabis aqui em Brasília faz muito sentido, até pelo movimento de legalização que tem acontecido e aqui a gente tá na porta, né? Sim. A gente vê ali dentro o que acontece, dá até para criar relacionamento com os deputados, com os senadores. A gente entender. tá tentando, tipo assim, descobrindo sobre isso, né? Advocacy, lobby e etc. Mas assim, eu fiquei também meio apavorado com isso, porque a indústria farmacêutica tem um lobby muito forte. É muito nesse forte, né, mercado, cara? é desleal. Isso com essa última decisão que saiu? Com essa emenda constitucional que eles estão trazendo? Não só isso, mas com todo o movimento que a gente percebe que a indústria farmacêutica faz para controlar e dominar o mercado de óleo de cannabis no Brasil, né? Tá muito lento, com muitas poucas opções, Uhum. e as empresas que podem vender produtos na farmácia são só 12. Nossa. Que vergonha, né? Vergonha. Mano, deixa eu fazer uma pausa que eu acho que é crucial. Ah. Porque o cara que tá ouvindo a gente, ele caiu de paraquedas e ele já ouviu 15 assuntos diferentes. Mas eu acho que um assunto que ele queria muito ter ouvido é o teu pitch sobre a cannabis, principalmente, como uma visão macro. Saúde. Principalmente focada, mano, tipo assim, na evangelização, sacou? Porque eu acho que não sei se esse seria o pitch que você queria fazer aqui, mas é o que eu tô te pedindo. Porque tem a pessoa que tá olhando... velho, a gente não sabe qual que é a visão da pessoa que tá vendo, tá ligado? E, tipo assim, tem muitas pessoas que são a favor de manter a maconha, né? Da criminalização, tem quem é a favor da descriminalização. Então, são várias pessoas no espectro. Eu queria ouvir o que o Ítalo fala assim, ó. Mar aberto, galera. Por que faz sentido... Tá ligado? Olhando pro Depois eu futuro. quero fazer um depoimento. Beleza. São 63 milhões de brasileiros que podem se beneficiar. Porque quando a gente fala do uso da cannabis, a primeira coisa que as pessoas lembram é o uso da maconha, fumado, maconheiro, preconceito, prensado. E aí
maconha é a porta para as outras drogas, né? Essa que a gente isso. ouve. E no final das contas, quando a gente olha o benefício da cannabis, hoje, meus clientes são autistas, pacientes que têm Parkinson, epilepsia, autismo, insônia, dores crônicas, fibromialgia, Nossa, muita coisa. endometriose, insônia, endometriose, ansiedade. E aí, quando você soma a quantidade, quando você Nossa, soma... dá mais 60 milhões isso tudo que você falou São aí, mano. 163 milhões de brasileiros. Que isso. E aí, você olha assim, no ano passado, foram 430 mil pessoas que tiveram acesso. De 600 mil médicos, 1.200 prescreveram. É menos de 1%. Então, a cannabis nasce para garantir que o brasileiro tenha acesso a cannabis medicinal. É para isso que a gente nasce. É por isso que a gente resolve vários problemas das etapas do processo para que essa pessoa possa comprar. É por isso que você tá falando sobre essa questão da legalidade, porque você não tá falando de maconha no sentido recreativo, você tá falando no sentido medicinal e que isso pode ser a solução da enfermidade de uma parcela gigante da população que não consegue Cara, que é o acesso seguinte, ao tratamento, é isso? tem uma parada que eu descobri depois de muito tempo de por que a cannabis funciona, né? Há 30 anos atrás, um cara chamado Rafael Michula descobriu uma molécula que era a molécula do THC, que é o tetrahidrocannabidiol, que é a que dá, inclusive, os efeitos de alteração, Chapar, né? chapar. Mas as pessoas não sabiam por que isso acontecia e quais eram os outros canabinoides que existiam na planta. E aí as pessoas, pesquisando depois, descobriram que existe um sistema chamado sistema endocannabinoide. Então, o sistema endocannabinoide é o sistema dos sistemas do nosso corpo. Então, toda a parte, né, de homeostástase. Então, o seu sono, a sua alimentação, as suas dores, cada um desses são um sistema digestivo. E aí, o sistema que equilibra todos os sistemas do seu corpo é o sistema endocannabinoide. Sério isso? Sério. E por que a Então- gente não sabe disso na escola? Eu nunca ouvi falar desse... Os Pô, médicos, mas complexo os pra médicos caramba não saber sabem disso. disso. Os médicos não sabem entendi. disso. É um conhecimento que tá, De 30 tipo, sendo anos, de entendido 30 agora. anos para trás, que aí começam as evidências científicas. E isso, assim, vindo de um preconceito histórico com a maconha, né? Não é... Isso. Tipo assim, você tem um estudo, beleza. Aí o pessoal vai falar, isso é papo de maconheiro, isso aí... Sim. Não, eu vou até falar um pouco desse negócio também do proibicionismo. Aí, quando descobriu esse sistema do canabinoide, a gente descobriu que o nosso sistema, ele produz canabinoides naturais. Nosso organismo. O nosso organismo. Ele produz canabinoides naturais. Muitas vezes, esses canabinoides não são produzidos numa quantidade adequada, seja por uma alimentação, seja por uma falta de sono, seja por alguma coisa que está desregulando o seu sistema. A planta da cannabis tem os seus fitocannabinoides. Então, os fitocannabinoides, eles conseguem se conectar nos dois receptores do sistema do canabinoide, que é o CB1 e o CB2. Então, o fitocannabinoide THC, CBD, CBG, CBN, mais de outros 200, que a gente chama que são os full spectrum, eles se conectam no receptor CB1 e CB2 e cada um desses fitocannabinoides são responsáveis por regular uma parte do seu sistema. Por exemplo, ansiedade, insônia, CBD, dores, anti-inflamatórios, CBG, que é o canabigerol, insônia, o CBN. Quando você fala, de abrir o apetite ou para dores crônicas, THC, redutor do apetite, THCV. Caraca. Então a cannabis ela faz muito É bem. milagroso mesmo, é uma parada muito a boa. cannabis. Uma mesinha de DJ, aí você vai aumentando, diminuindo tudo que Isso. você quer, né? Tipo, A Só que ela partir se da cannabis. autorregula, assim, né? Isso, por isso que não tem. E aí depois eu posso explicar por que não tem overdose e tal, porque você não tem saturação do sistema. Quando você absorve ali, seu sistema, o organismo usa o que é necessário, etc. Enfim. E aí, com isso, as pessoas estão descobrindo a cannabis e cada vez mais potenciais de utilização da cannabis. Então, a cannabis que é fumada para o uso recreativo, ela é a mesma planta que é utilizada para o medicinal. Só que você extrai os fitocannabinoides, coloca dentro de um óleo, você tem a sua dosagem, você tem a sua medição e você usa para momentos específicos. O uso fumado, por que a gente não pode dizer que ele não é medicinal? Porque você não tem dose, você não sabe quanta dosagem que você está utilizando. Normalmente você não sabe exatamente quais são os fitocannabinoides que tem naquela planta.
Mas eu posso dizer que isso não é medicinal? Não, porque muitos pacientes de uso crônico, de dor crônica, câncer, fibromialgia, precisam de um alívio de dor rápido. E o uso vaporizado, você consegue Também tem esse sentir... efeito. Tem um efeito... O uso vaporizado, que é Ele quando é muito você rápido, ele inala, é instantâneo. em 30 segundos você começa a sentir o efeito. Ah, entendi. Quando você toma o óleo ou come um Vai gummy, digerir, você né? vai digerir até passar pelo seu Ah, sistema, boto fé. entrar no seu sistema sanguíneo e ser absorvido pelo CB1, CB2, vai demorar 30 minutos. Então, o O uso... seu ponto é que o cara que às vezes fuma, um motivo pra ele de fumar foi que ele sentiu esse efeito também medicinal, digamos assim, que às vezes ele tinha necessidade e não sabia, não tinha diagnóstico, e aí ele falou, caraca, mano, isso foi muito bom Foi pra muito mim. bom. E aí você começa a correlacionar quais são os momentos. E aí você, como pessoa, tem que aprender, porque cada indivíduo é um indivíduo, como a planta pode te ajudar para momentos específicos da tua vida. Seja quando você vai acordar, seja quando você vai dormir. Então, a pessoa que fala assim, eu uso cannabis para tudo. É para comer, para dormir, para não sei o quê, etc. Tudo é desculpa para fumar maconha. Esse é um uso adicto, não é um uso, é um uso crônico, não é um uso medicinal. O uso medicinal, você pode até usar o uso vaporizado, mas tem o momento certo, tem a forma correta, tem a dose correta. Então, o que diz se é recreativo ou não, porque a planta é a mesma, a substância é a mesma, na minha visão, e para mim não existe certo ou errado, é a intenção, é o momento, é a forma de uso. Eu não posso dizer que uma pessoa que está bebendo cachaça na balada, eu ia fumando falar a mesma maconha, tá fazendo uso medicinal. Não tá, o cara tá fazendo uso recreativo e tudo bem. Sim, entendi. Tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado ao colocar o medicinal e o recreativo na mesma caixinha, porque isso é o que impede pessoas de conhecerem mais a medicina e o seu potencial. E quando a gente olha para a cannabis como uma medicina ou como um produto recreativo, pô, você fica com medo de tomar um óleo, porque você vai ficar doidão e etc. E o canabidiol, que não tem o THC, ele não te traz nenhum efeito psicoativo, CBN ou CBG. Então, existem vários benefícios de utilização da planta aí. Pô, acabei gastando bastante tempo. Não, mas bom, Sei eu vou fazer um depoimento aqui. Eu tenho pancreatite crônica, que é uma dor crônica que eu sinto bem aqui na boca do estômago. É como se enfiasse uma faca e ela ficasse girando aqui, assim. Eu tive um problema de saúde em 2017, quase morri, falência múltipla dos órgãos, parada cardíaca, assim. Foi uma questão que aconteceu na minha vida. Quando eu voltei disso, eu tive que tomar vários remédios. E aí, tomando esses remédios, então, o que finalizou como o meu tratamento? Que quando eu estava em casa e que eu começava uma situação de dor crônica, eu tinha que começar a tomar o Tilex, o Toropinal, o Toramal, morfina, não deu certo, internado no hospital. É isso, Meu Deus, mano. esse é o caminho. Você tomava tudo isso de uma vez? Não, você vai tomando aí é uma passou meia escala. hora, não passou. Isso, é porque a dor vai Isso agonizando. são remédios contra a dor. Tipo, Contra a dor, é dor crônica. Opioides, tá? Aí eu posso explicar por que eu tenho minha dor crônica, mas eu tenho minha dor crônica. Deu pra entender. Aí, o que aconteceu? Quando o meu médico viu essa situação, ele falou assim, é o seguinte, algumas coisas acontecem, eu não posso mais comer muita gordura, coisa com gordura, por causa da minha situação, eu não posso mais beber álcool, porque ataca o pâncreas, e eu não sei se vocês já tomaram Tramal, vocês já chegaram no Tramal? Já tomou Tramal? Tramal, Tilex. Tramal dá uma ressaca que você não tem noção. Morfina dá uma ressaca. O outro dia, você não existe. Você não vai fazer nada. Você vai dormir o dia inteiro para se recuperar daquele remédio. Então, É muito pesado, né? é muito pesado. E aí, ele falou assim, olha, faz o seguinte. Na próxima vez que começou, fuma maconha. Experimenta para ver se resolve. E eu... Ele já falou fiz. qualquer maconha, tipo, ele não te especificou, eu não... Como não existe no mercado, na época, em 2017, não tinha, né? Ele falou Isso era assim... 17. Fuma maconha. Aí eu, beleza. Então, o que eu fiz? Eu experimentei já de tudo. Eu já tomei o Tilex e fumei, já tomei o Tropinal e fumei, sabe, assim, nas escalas. Todas as vezes, eu consegui tirar a dor. E assim, o que aconteceu? Eu tomava todos esses remédios Regula o sistema. e eu ia ser internado. E eu ia para o hospital ser internado. Eu estava em 4 anos e meio sendo internado 2 vezes por mês. Sabe assim, é um inferno a vida. A vida começa a ficar chata, você fica mal-humorado, triste, porque você está sempre com dor. Então as coisas começam a dar errado na vida. É horrível a situação. E aí quando você fuma, e aí eu fumava o full espectro, né? E
acabava aquele meu dia. Por quê? Eu ficava chapado e eu não conseguia atender um cliente. Eu não conseguia ir para uma reunião. E era O uma... espectro é tudo. É uma o normal. maconha, tipo, geral. É o normal, é a planta, a florzinha. Foi ignorância aí. Não, mas só para explicar, o full spectrum, na verdade, quando você tem a planta, né? A planta ela acaba sendo full spectrum porque ali você tem todos os fitocannabinoides. Ah, entendi. E aí, Ela não quando- tem uma modificação que Então, aí especifica. quando você isola ou não. Então, por exemplo, Ah, quando entendi. você pega essa planta e extrai ali e aí isola o CBD, aí você tem um CBD isolado, você tem o THC entendi, isolado, tá você bom. tem o CBG. Então, quando você toma um óleo full spectrum, quer dizer que você está tomando todos os fitocannabinoides presentes na planta. Uhum, entendi. Ela pode ser mais rica, pode ser uma planta mais rica em CBD, Mas pode ter efeitos que você não queria para aquela situação ali. Depende do que você vai comprar, depende da planta, tem sativa, tem índica, cada um vai dar um efeito. Uhum, Mas de toda forma, todas elas me resolviam na questão da dor. entendi. E resolvia no ponto de eu não precisar ser internado. Então, para mim, já era uma vantagem que eu não precisava ir pro hospital ser internado. A vantagem, né, mano? Cê é A louco. vantagem. Cê é louco. E aí, quando isso começou a acontecer, que eu comecei a resolver dessa forma, aí meu médico falou, olha, tem o CBD. O CBD você vai conseguir até trabalhar. Aí eu falei, não, vou trabalhar de novo sem não. sentir dor, pô. Mente pra mim, não, mano. Não, pelo amor de Deus, porque é tudo que você quer na vida é parar de sentir aquela dor. Uhum. E aí, comecei a usar o CBD. Não dá nada, você fica totalmente normal, consciente normal, e a É dor um some. óleo que você toma? Não, era vaporizador. Ah, Era entendi. tipo uma canetinha, um negocinho desse que o pessoal... Tipo Um vapor. Aham. Era tipo um vapor, era um óleo que vinha tipo vapor. Ah, entendi. Mas tem de planta, tem de tudo. Você pode comer também. E resolveu também. Agora, tem um ponto que eu acho que é importante trazer, e aí eu trago da minha experiência. E é bom te ouvir, já que você... Empírico. É só da minha experiência. Uhum. A maconha, eu sinto que o full espectro, ele traz um pouco de paranoia. Sabe, assim, um pouco de ficar repensando, de fazer uma viagem, de pensar muito sobre problemas, sobre algum problema específico. Isso é o THC. E isso me fez passar por um processo de cura muito forte, porque eu fui enfrentar, você é puxado para enfrentar coisas que você não enfrentaria normalmente. E a dor tem total relação com a cabeça. Uhum. Então, eu acho que o full espectro ele ainda tem essa vantagem, que é a vantagem de você tratar. Porque a dor crônica, É ela uma questão psicológica ela é uma barra psiquiátrica, isso que você tá falando. não necessariamente, sabe assim, pô, que nem quando você toma Uma questão da anestesia. vida, uma reflexão tua contigo mesmo, tipo isso. É, porque quando coloca assim, é isso, mas quando coloca assim pode parecer que não é, mas quando você toma uma anestesia e o cara corta seu braço, você não sente. Uhum. Mas por quê? Que você não sente? A dor tá ali, tá tudo acontecendo ali, mas não tá chegando no seu cérebro. Então Sim. você não tá sentindo aquilo. Ah, entendi. Tá? Mas o que eu estava falando a diferença é que a dor crônica, a dor nesse momento, ela é uma consequência. Quando você está tratando a consequência, que é o Tramal, Tilex, Tropinal, todos esses Caraca, remédios, entendi. você está tirando a dor. Uhum. Agora, ela vai voltar, porque ela é uma consequência. Como que você trata para a dor não voltar? Aí é um tratamento, é diferente, é um outro caminho. E a paranoia, eu senti que ela me fez ter muito menos crises, que ela me fez superar isso de uma forma muito melhor. Faz algum sentido isso? Faz, mas isso são exceções. Normalmente quem tem paranoia começa a ficar ansioso. E aí E aí vai pra um outro caminho ruim. aí tipo o THC, ele causa isso. Então tem gente que não funciona com THC. Inclusive tem gente que fala assim, pô, Ítalo, tem vezes que eu fumo maconha e eu me sinto bem, tem vezes que eu me sinto mal. Pô, me sinto, o coração dispara e tal, fico meio que noiado, né? Na paranoia. É o THC alto. Por isso que cannabis não é para todo mundo e também nem todos os fitocannabinoides são para todo mundo. Uhum. Mas qual que para mim é o interessante disso tudo, né? Eu sou um cara que sempre acreditou na cannabis. Há 3 anos atrás eu conquistei o direito de cultivar cannabis. E eu falei, cara, se eu conseguir, outras pessoas podem conseguir também. A gente chegou em quase 200 pessoas autorizadas, com toda a equipe, meu sócio, João Gabriel. E aí, dentro desse contexto, eu falei, putz, 200 pessoas, R$8.000 para você conseguir fazer a autorização de autocultivo, depois ter que cultivar, a gente vai atingir isso aqui dos brasileiros, classe A, por 6,7% de pessoas do Brasil todo. E aí, quando eu olho, 63 milhões de brasileiros, 1.200 médicos, 1.600 médicos, só 430 mil pessoas foram atendidas. Uhum. Ainda tem os Mano, dentistas, não é ainda tem uma 1% das galera. pessoas que foram atendidas que podem ser atendidas no Brasil. Aí eu olho o mercado lá fora,
O Brasil, esse ano, movimentou 900 milhões de reais. Estados Unidos, 25 bi de dólar. Meu Quando Deus. abrir o mercado, eles vão importar 25 bi de dólar. E ainda não chegou na tua crista da onda. E a gente, como Brasil, olha o tamanho do Brasil, olha o nosso clima, olha a quantidade de pessoas que a gente tem. Eu acho que o Brasil tem um polo para ser, não só abastecer o Brasil, mas abastecer o mundo todo com cannabis. Sem dúvida. E aí quando você... Ele vai ter a Farm Biz. Como é que é? Não? Vamos criar aqui agora. Cana Farm. Tá na farm. Em breve. E mais, assim, em breve. Verdade. Eu acho que além disso, não é que não existe esse dinheiro no Brasil, porque as pessoas fumam maconha no Brasil, só que ele tá na ilegalidade. Sim, ele não tá O que está acontecendo traqueado. aqui as pessoas não estão fumando o que elas querem de forma medicinal, com a consciência do que tem. Elas estão fumando o que existe no mercado, o que o tráfico consegue trazer. Para trazer, eles misturam em várias coisas que não fazem nenhum sentido para tirar o cheiro, né? E não ser pego. E as pessoas continuam gastando. Agora pensa sobre o viés recreativo. Só para a última pauta para gente tirar sair desse assunto, que é o seguinte. Agora ele vai militar, eu já senti. Não é. Que é o seguinte, pensa o cara que fuma prensado há 15 anos, compra na biqueira dele lá, o produto vem, ele não sabe o que tem, Deve ter merla, vários deve ter crack. produtos ali que ele não sabe o que tem lá dentro, mas ele fuma isso porque ele se sente bem. Aí ele chega no médico e fala assim, pô, doutor Edu, cara, eu fumo maconha há 20 anos e eu vi que existe uma forma de comprar uma maconha que eu sei qual que ela é legal, que pode ser prescrita e acompanhada por um médico e eu vou estar reduzindo o dano da minha saúde. Tu me ajuda, doutor? Aí imagina se o doutor falar assim pra você, não, Edu, vou te ajudar não, continua fumando seu prensado, que te faz bem aí, que você tá dizendo. Seu maconheiro. Então existe um papel muito importante no uso recreativo no Brasil, que é a redução de danos. Né? A redução de danos é conscientização sobre o uso da substância para que cada vez mais as pessoas tenham menos danos. Entendi. Então, se a pessoa já faz uso crônico, se ela está querendo utilizar e vai continuar a utilizar, se beber não dirija. Pô, se for fumar, não fume no prensado. Se for fumar, não embola, não rola na seda. Médico. Faça o uso vaporizado. Faça um acompanhamento médico para você entender se isso te faz bem mesmo e qual o melhor do uso da medicina. Então, a gente tem que olhar o problema da cannabis não como um problema de criminalidade, como um problema de saúde, na verdade. Porque a cannabis ela é feita para saúde e bem-estar mental. Então, as pessoas querem utilizar, por que não ajudar? Então, assim, Elas não são criminosas, elas são pacientes. são pacientes. E aí, pô, como é que você usa? Como é que você ajuda esse paciente? Prender esse cara não vai ajudar esse cara. Né? Então, como é que é esse papel de educação no Brasil? E aí é discussão pra caralho. Eu acho Não, mas é só... Então, para finalizar, o último ponto. No meu caso, por exemplo, ou eu vou pro tráfico, ou eu vou ter que achar uma associação hoje que existe. Mas se não existe, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar tomando morfina? Ficar sentindo Eu vou dor. continuar sendo internado 2 vezes por mês? Ou eu vou fazer alguma coisa que vai resolver? Ou você vai cultivar, né? Você pode plantar também. Ah, sim. Mas é isso. Então, esse é o cenário do Brasil hoje. Se você olha pro cenário do Brasil, eu enxergo um oceano azul. Se ninguém fizer, se a gente não fizer, outra pessoa vai fazer. Vai, um gringo. Um Gringo vai vir. Dinheiro externo para isso em dólar não falta. No Brasil aqui tá todo mundo falando sobre isso. E aí retoma o assunto, né? Que é, pô, cadê os empreendedores? Cadê a galera boa para poder Você não ajudar anima de fazer um a fomento, não? executar? É o que eu tô querendo desenhar. Como é que eu fomento isso? Eu Como ia é que eu falar isso crio isso? também. Como é que eu faço esse rolê acontecer? Quer fazer um experimento? Toda hora, vamos nessa. A gente pode, Experimento, falar isso, já a era. gente pode lançar um programa de desafios chamando jovens para Sim, algo assim. dá pra fazer, cara. Eu vi uma galera que tentou criar meio que uma aceleradora para esse mercado, né? Tipo, mas eu acho que não é um modelo que igual tu funciona, falou, né? não é uma aceleração, uma venture building. É uma Tem venture build, é negócio. outro rolê. Saca? Tipo, isso. eu acho que é uma outra visão, um outro... Posso trazer, eu acho que uma última pauta, não sei Por como favor, tá de horário, chama aí, mas deixa eu pra mim, Então, eu ia eu acho que é imoral a gente deixar pra sentar aqui sem perguntar isso pro Ítalo. Aham. Porque é uma coisa que eu falo com o Rogerinho, passa na cabeça, a gente fica refletindo, porque a gente tá se colocando, o nome do programa fala tudo, né? A gente tá se colocando num papel de como eu ajudo o ecossistema, né? E eu quero falar Acho que disso. não existe essa
essa arrogância de falar, nós vamos construir, porque não rola. Tá doido até, né? porque Tipo assim, o ecossistema é muito mais, é exato. muita gente. Mas, tipo assim, a gente como uma gotinha no oceano, tá aqui pensando assim, cara, como a gente colabora, né? E aí, pra mim, a pergunta que eu queria fazer pro Ítalo é, o Ítalo participou, muito mais do que eu e você, de uma outra fase de ecossistema Anterior. que Isso. foi a crista, né? Foi o ponto alto do nosso ecossistema. Que foi a fase que tinha Ace, que tinha Coti, que tinha Aceleratos, que tinha Logo, aceleradora. Eu não lembro todos os nomes, mas a gente teve vários projetos rolando. E aí, isso se foi. A gente tá numa outra fase que tá longe de ser esse ápice. Pós-Covid. Pós-Covid, muita coisa mudou. E aí, a minha pergunta pro Ítalo é, e aí, mano? O que a gente faz diferente pra não cair nas mesmas armadilhas, sacou? Tanto da nossa Brasília, sacou? Quanto do Brasil, porque essas coisas também não funcionaram muito bem em vários outros lugares, né? Pô, mano, essa pergunta é muito massa e eu sempre fico me refletindo, né? Não só para esse mercado, mas para tudo. E aí, falando de ecossistema, eu acho que o primeiro dever de casa, real mesmo assim, é mapear todos os stakeholders possíveis do ecossistema. Desde outliers até a base, empresas tradicionais, empresas de inovação e etc. Depois, o que eu faria é mapear os interesses de cada um. Porque não adianta eu chegar no empresário lá e falar que eu tô com um programa se eu não souber qual que é o problema desse cara. Então, pô, se eu sei quem são os stakeholders e se eu sei quais são, o que a gente pode, quais são os desafios de cada um, eu acho que a gente pode alinhar os interesses. Porque, para mim, é como que eu crio valor para alguém que eu quero que gere valor para mim. Quando a gente fala de ecossistema, a gente fala sobre comunidade. Então, pensa numa comunidade do Discord. Tu tem lá um cara que é, uma estrelinha, que é o líder. Tu tem um cara que é o operador. Tu tem um cara que é o mais voice lá, do Mirk. Você tem um cara que participa e tá querendo engajar para ganhar pontos e fazer parte. Então, eu acho que a comunidade é um pouco disso. Tem a galera que já tá lá em cima, tem a galera que tá querendo começar a jogar para poder chegar lá. E aí, o que é que vai fazer as empresas investirem dinheiro, investirem tempo e colocar essa energia para contribuir com o ecossistema? Então, se a gente sabe quem são os stakeholders, se a gente mapeia suas dificuldades e aí a gente entende seus interesses, aí eu acho que é costurar o quebra-cabeça sobre fomentar o ecossistema. Então, fomentar o ecossistema, né, quando a gente fala de fomento, né, de ajudar, de entregar, eu vou fomentar você com refrigerante se tu não toma refri. Vou te fomentar com carne se tu não come carne. Então, o que a gente quer entregar, o que é que o ecossistema quer e o que o ecossistema precisa. Para eu ajudar a base, eu preciso entregar valor para ele. Mas eu preciso do empreendedor outlier participando. Então, eu preciso entregar valor para esse cara. Então, mas isso que tu falou não foi feito em 2018? Do quê? Esse alinhamento aí. Esse alinhamento, quando tínhamos várias aceleradoras, fundo, o governo mais ativo do que tá hoje. Mano, mas eu sinceramente não acho que foi genuíno. Tipo, de alinhamento de interesse. Sei lá, vamos pegar aqui o SEIB. O SEIB é um stakeholder. Saca? Tipo assim, pega lá naquela época lá a galera que tava envolvida. Entregava-se valor de fato pra galera? Alguns casos eu acredito que sim. Sim. Por exemplo, hoje se pega, sei lá, o cenário que a gente tinha anteriormente. Se você chamar a galera não vai querer participar. Então, tipo, pra mim, a primeira coisa é... eu tenho que saber como eu entrego valor pros stakeholders, velho. Esse que é o rolê. Tipo um Sabin da vida. Tipo um Sabin da vida. Entregar valor pra base, entregar valor pro startupeiro que tá no evento, mano, a gente já sabe como fazer. Sacou? Feijão com arroz, dever de casa. Mas isso não fecha a conta do ecossistema, Isso né? não fecha a conta, isso é mais do isso mesmo. Gasta dinheiro, isso gasta dinheiro, gasta energia. Então, por isso que o pessoal fala que geralmente essa primeira parte é financiada pelo governo. Né? Eles têm que fazer essa parte de fomento. Mas eu fico ainda reticente quanto a isso. Por isso que pra mim se eu quero o Sabin e pro Sabin colocar 30 mil reais no evento de inovação, o que eu tenho que fazer para o Sabin colocar 30, 50 mil reais no evento de inovação e eu não depender do governo? Essa é a pergunta, irmão. Porque se aí eu envolvo o Sabin que tá botando 30, 50 mil, caralho, eu já envolvi um player do ecossistema que tá colocando dinheiro, tá envolvido para poder ajudar. Agora, qual que é o valor que esse cara tá capturando? É isso. Então, para mim, pra gente desenvolver o ecossistema,
top-down, na verdade. Tipo assim, quem são os players pica de stakeholder que podem fazer a diferença na vida dos empreendedores e que precisa de inovação de alguma forma, precisa de gente, precisa de pessoa. Mano, junta essa galera, velho. O building pode ser parte da resposta, né, Pode. mano? É muito legal, porque Com o certeza. saving da vida, assim como qualquer empresa, né? Cada vez mais o consumidor final pede inovação, né? Uhum. É de Tipo inovação. assim, porque se surgir um outro laboratório com uma experiência, uma UX melhor do que a do Sabin é muito boa, mas se surgir um melhor, eu, Eduardo, não vou hesitar em trocar. O cliente E, não vai Edu, ter essa e fidelidade. como é que era Não antes, vai, Edu? mano. Pô, tu chega lá no Sabin e fala assim, eu tô fazendo um evento, pô, tu quer apoiar? É muito melhor tu chegar lá no Sabin e falar, irmão, é o seguinte, Uma como entrega é que real tá de aí, valor, né? teus desafios, como é que Tá eu sofrendo posso com te isso, eu ajudar? resolvo aqui pra Como é você. que eu te ajudo? Não tô aqui pra te pedir nada, tô aqui pra poder te pedir como é que eu te ajudo aqui no rolê. Tô querendo fomentar o ecossistema, a gente precisa de pessoas como você, eu quero te ajudar. Qual que é o teu desafio, qual é o teu problema? Fala com os galera mais pica, e eu acho que se juntar essa galera, aí, pô, você consegue financiar, não depende do governo, apesar de abrir a FAP agora com 8 milhões pra pesquisa, Mas nunca sai. doutor, etc. Ano passado saiu zero. Nunca sai. Quando sai pouco, aí a galera faz compromisso, faz uma porrada de coisa, e depois o negócio sai, o empreendedor acaba se fudendo. Não, e eles voltam o tempo inteiro, a prestação de contas é horrível. Assim, a experiência que eu tenho conversado com o pessoal de receber verba do governo está sendo horrível. O governo, na minha opinião, em Brasília, eu já vi em outros lugares muito bons, principalmente Recife, já vi projetos muito maneiros, mas em Brasília, tá errando. Tu já falou com alguém na FAP? E eu falar? Eu já fui lá, ficando na Biotic, eles têm uma sala lá. Por exemplo, Tipo, Edu. e o que rola? Desculpa, eu não sei. Eu tô te perguntando porque eu não sei. Eu também não E sei. aí? E aí? Cara, eu vou... Tá bom. Vamos nessa, né? Então vamos entrar nessa. Então vamos entrar nessa. Assim, saiu um edital no ano passado Sim. que dizem que foi destinado diretamente para algum lugar. Não sei, não estou fazendo nenhum tipo de acusação, nenhum processo contra mim, por favor. E nada aconteceu para o ecossistema de startup. O ecossistema de startup briga com o ecossistema de pesquisa por verba. Tá. E aí... Pro governo é a mesma verba. Praticamente a mesma verba. E aí a verba para pesquisa eles já sabem, já existe uma estrutura de como ela funciona. Uhum. E pesquisa não apoia o ecossistema de startup, de empreendedorismo. Tá. Eu já ouvi falas de como vocês não usam metodologia, sabe? Tipo, o NB, você tá falando? Pesquisa ou Pesquisa. Ou CNPq, tipo... Tudo de Pô, pesquisa. mano, sério, velho. Hoje em dia, velho, desculpa aí, governo. Gostaria que vocês ajudassem mais. Mas não dá pra contar, velho. É Não meio dá pra descrente. contar. É. Não dá pra contar. Eu fui no laboratório da UNB, né? Porque eu quero testar os produtos que a gente tem, que a gente tá com a associação, pra poder o médico ter certeza do que tá prescrevendo, Uhum. composição química de cada um dos produtos, etc. Aí, mano, os caras lá tem um baita laboratório e não tem... Instituto de Química? Instituto de Química. Os caras não têm uma coisa que chama o padrão, né? Que é um negócio que você usa para poder calibrar a máquina. Aí tem os padrões do fitocannabinoides. Aí, porra, a coitada pesquisadora tá com 2 projetos de doutorado parado porque não tem esse padrão lá. Que isso. Esperando aprovar o orçamento. É desse jeito. Aí o outro padrão que comprou parou lá na alfândega, não sei o que e tal. Eu falei, cara, você quer saber? Vou doar esse padrão para vocês. Tome um padrão, então. Toma um padrão aí. Custa R$2.000 o padrão, toma um padrão. E aí, pra gente partir, então, para esse negócio do ecossistema. Quem tem que fomentar o ecossistema são as empresas que precisam. Eu preciso de inovação, eu preciso de gente, Enxerga eu que preciso precisa de de inovação. pessoas. E aí a solução eu vou te ajudar a solucionar esse problema com o ecossistema de Brasília. E essa galera vai financiar. É um pouco da visão que eu tenho. Uhum. Eu também dá tá pra- alinhado, viu? Não dá para depender de governo. Concordo Não muito. dá para depender de ajuda de tipo, putz, FAP. Cara, é o seguinte, existe uma galera de empreendedor, dá para pegar a galera de universidade, mas tem que ter as empresas lá com problema. Agora, qual que é o desafio, né? Trazer as empresas, entender o desafio, entender o problema e não conseguir entregar valor para ela com a comunidade. Uhum. Uhum. Assim, essa é a minha principal pira da equação de Entendi. falar, será que... Mas não, é impossível.
Não, eu acho que é possível. Mas Acho que aí- esse problema é real, mano. Não, porque você pode não chegar no resultado final, mas você com certeza vai mover a agulha pra frente. Não, beleza, Toda vez mano, que eu mas entro em corporate tá pra pensando em fazer ROI, inovação... mano. Isso. O cara tá pensando quanto ele Isso. botou e quanto Beleza, veio. mas é porque aquilo que a gente mexe ali dentro, ele não volta nunca mais. Aquilo cria pelo menos, quando eu tô fazendo mentoria em corporate, a gente mexe, parece aquele negócio de que você bate assim e sai derrubando um ou outro, sabe? Ele faz um efeito cascata de transformação da mentalidade da mesma forma que eu acredito que fez com a gente. Sabe? Eu acredito que a gente consegue... Eu acho que o caminho é esse, eu acho que a gente consegue, sim. É, Tem o meu, tudo pra eu acho acontecer. que o grande desafio é esse. Tipo assim, pô, eu fico pensando, caralho, vamos fazer um experimento desse, né? Meu grande negócio é como é que eu faço um experimento desse? Aí eu vou fazer um experimento desse, vou criar um programa e vou encontrar a galera. Aí eu fiquei pensando assim, pô, como é que eu encontrei a Amélia? Tipo assim, eu acho que é muito sobre ser sniper também. Então, por exemplo, se eu tô falando de um programa com o Sabin, aí eu acho que é muito mais encontrar outras pessoas que sejam no mercado de saúde, laboratório, teste, etc., para fomentar especificamente isso. Uhum. Porque se a gente abre lá Sabin, Ambev, aí, putz, tem uma série de coisas de miscelânea, você não vai encontrar a galera no foco. Então, eu acho que tem muito essa questão de ser sniper, pegar uma tese, pegar um grupo de empresas que preencham aquela tese, baseado em problemas que a gente acredita que exista, junto com começar, tem que problemas ser um desse case, cara, mano. para testar um case e fazer muito bem feito um case junto com a comunidade. E bota essa galera para financiar, capturar valor. Aí eu acho que nesse processo de pitch para vender para a galera, né, dentro desse programa, e entendendo o problema das pessoas, a gente tem que criar formas de captura de valor que estão intrínsecos não só com o ROI financeiro, né? Brand, colaboradores novos, contratações e etc. Por isso que eu acho que existe um grande caminho. Por isso que eu falei assim lá atrás, né? O ecossistema, que o que é? São todos os stakeholders, são todos os seres. Não adianta só trabalhar a base. Não adianta trabalhar só em cima. Tem que trabalhar os dois e entregar resultado para esses dois. E talvez a base ainda não vai atender esse cara e tem uma galera que está saindo do médium para o outlier que precisa estar num Sabin para inovar. Então eu acho que essa galera também tem que ser atingida. Para mim, a base, médio e longo prazo, Isso. uma galera que está no meio da camada que pode ser puxada por um programa de inovação desse, e essa galera que tá lá em cima financiando essa loucura toda porque precisa de gente boa. A gente E precisa fazer essa mudar, parada. né? E precisa mudar, precisa inovar. Exato, não pode ser a mesma empresa por mais 10 anos. Não tem como. É isso. É aquele negócio da Gillette lá, que o cara cria a Gillette com uma lâmina, aí a própria Gillette cria uma com duas, aí a própria Gillette coloca aquele negocinho, depois com três. Ela vai matando o próprio produto para poder estar à frente de mercado, né? Porque se ela não matar o próprio produto, o outro vai criar o de 3, o de 4 lâminas. É isso. Beleza, a gente vai precisar finalizar, que o pessoal avisou aqui. Então, para finalizar, quem quiser trabalhar com o mercado de cannabis, por favor, procure Grande Ítalo. O mestre. Está procurando gente, talento, quem está afim, com interesse e tem algum tipo de relação com a cannabis, né? Então, a gente já viu aqui que no processo de seleção tem que ter algum tipo de relação. Além disso, quero contribuir para o ecossistema, que nem o Ítalo fez aqui com a gente agora. A gente vai continuar com esse papo com certeza. Fala com a gente está conversando com o ecossistema. É isso aí. Vamos se aproximar cada vez mais. Todo mundo está junto nesse programa. Se você é fundo, startupeiro, wannabe, qualquer coisa que você quiser, vamos falar sobre o ecossistema de startup. É isso. Valeu, pessoal. Boa noite. Gratidão. Valeu. Tamo juntos. Valeu. É isso, pô.